Em um ano de muitos acidentes e vítimas do trânsito, uma cena chocante marcou 2020. Um motorista morto, sendo pisoteado por saqueadores na região de Laranjeiras do Sul. Alguns índios foram presos e isso gerou um conflito no local. Para os indígenas, a conduta dos policiais rodoviários federais foi provocativa. A polícia fez a armação com relação daquele acidente à imagem dos índios. Então, acho que precisa, doutor, me desculpe, mas a PRF precisa se retratar, porque é graças àquele vídeo deles que está rodando o Brasil inteiro. A PRF não falou com a nossa equipe, mas em reunião eles reforçaram que trabalham para garantir o cumprimento da lei e ordem pública. A FUNAI também esteve no encontro, que durou mais de 2 horas em Nova Laranjeiras. Nova Laranjeiras é área de aldeamento indígena reconhecida pela União desde 1920. Atualmente, são pelo menos 3.300 índios que vivem na região. Os conflitos entre eles e as forças de segurança pública já aconteceram muitas vezes, mas o último gerou protestos após imagens divulgadas pela PRF. No vídeo, um grupo de índios Caigangue e Guarani saqueiam uma carga de caminhão que se envolveu em um acidente com uma van na BR-277, pisoteando o corpo do motorista que morreu na batida. 3 indígenas foram presos e um menor detido. A aldeia acusa a PRF de alterar a cena do acidente. O rapaz que foi em óbito ali, infelizmente perdeu a vida ali nesse acidente, ele estava dirigindo a van. E o corpo, nós temos imagens, eu posso até estar passando para você depois, a imagem dele preso nas ferragens da van. E na filmagem divulgado pela PRF, ele está embaixo do caminhão, fora do acostamento, então na grama já. Então, nitidamente nessas 2 imagens, qualquer um percebe que foi alterada a cena do crime. E também nós temos o vídeo, né, de um indígena que chegou logo depois do acidente e filmou quando os oficiais carregaram ele e jogaram embaixo do caminhão. A PRF ainda não se manifestou sobre as acusações que foram apresentadas na reunião. Os indígenas presentes afirmaram que vão apresentar imagens que comprovam que os policiais mudaram a cena do acidente à corregedoria do órgão. A FUNAI, em nota, garantiu que está acompanhando o caso e que não concorda com qualquer ato ilícito. A Polícia Civil transferiu os detidos, segundo eles, por segurança. Sempre é falado sobre a possibilidade de um tratamento diferenciado, em que eles não respondem da mesma forma que as pessoas comuns. E isso é um engano. Eles erraram na possibilidade de uma proteção, sabendo que existe uma proteção pela FUNAI, mas não somente para que eles se sintam diferenciados ou especiais em relação aos outros, mas sim por conta dessa condição diferenciada com a vinculação da terra. Merecem sim a proteção, mas em casos de crimes comuns, eles vão responder a casos comuns. Em protesto devido à prisão, mais de 400 indígenas se mobilizaram na rodovia. Houve confronto com a polícia. Um grupo ainda pegou uma viatura da PRF pedindo a entrega dos colegas presos no lugar do veículo. E também como represália por uma abordagem policial a um indígena que aconteceu recentemente. Talvez a maneira que foi abordado o rapaz lá, do ponto de vista indígena, não foi visto como normal, né? Talvez para eles tenha sido fora do normal. Talvez para a PRF isso é normal, uma abordagem um pouco mais violenta, dependendo do percorrer, né? Da ocorrência, né? E aí, nisso, reter o carro, a gente tentou intermediar, eu vim ali, tentei liberar o carro, não teve jeito, eles queriam alguma garantia de que isso, de fato, ia ser discutido, para que se apurasse se houve algum abuso ou uma irregularidade, né? Sobretudo, a liderança dos Caigangue e Guarani lamenta o que ocorreu e garante que a minoria que participou dos atos não representa os princípios da aldeia. Eu quero deixar registrado aqui as nossas sinceras, e a grande maioria da terra indígena ali, dos 3.000 indígenas que moram ali, as nossas sinceras desculpas à família do que aconteceu ali. Mas eu quero também deixar bem claro que não foram os índios que levaram aquele corpo ali para pisotear ali. Então, e os que cometeram, que saquearam a carga, abriram o caminhão, são pessoas visivelmente embriagadas e que são uma minoria e que hoje eles estão encarcerados e que seja feita a justiça com eles.